Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 12.5, exercício número 57. Vamos ao enunciado. Letra A. Determine as equações paramétricas da reta intersecção dos planos. E, letra B, determine o ângulo entre os planos. X mais y mais e igual a 1. X mais 2y mais 2z igual a 1. Então, vou começar aí primeiramente a resolução nomeando esses dois planos. Vou chamar o primeiro de alfa e vou chamar o segundo de beta. E para facilitar a resolução, vou fazer a representação desses dois planos. Então, vou fazer aqui um plano alfa. Então, aqui temos um plano alfa. E sabemos que o plano beta tem uma intersecção aí com esse plano. Temos aí o plano beta. Então, aí, entre esses dois planos, a gente vai ter a reta intersecção, que é exatamente o que queremos determinar na letra A, tá? Então, vamos falar aí da equação de uma reta R. Na forma vetorial, ela é x, que é um ponto qualquer da reta, igual a um ponto R conhecido da reta, mais um parâmetro t, que multiplica um vetor diretor da reta Rzinho, sendo que esse parâmetro t pertence aí aos reais. Então, para determinar a equação de uma reta, nesse caso a reta intersecção, a gente vai precisar de um ponto, que é o ponto R. Então, vou colocar aqui o ponto R. Esse ponto R tem que satisfazer tanto a equação do plano alfa quanto do plano beta, tá? Então, se a gente olhar aqui para a equação de alfa e de beta, elas dependem de três variáveis. Temos duas equações e três variáveis. Não temos como resolver esse sistema. Então, para achar esse ponto R, a gente cria uma condição para os planos. Ou seja, determina que uma das variáveis seja zero nos dois planos. Nesse caso, vou escolher o z. Então, escolhendo que z seja igual a zero para os dois planos, a gente fica com as equações que x mais y é igual a 1, que é a equação do plano alfa, e beta fica que é x mais 2y igual a 1. Agora temos aí duas equações, duas incógnitas. Resolvendo aí esse sistema, ou seja, podemos subtrair as equações, vamos ter x menos x, 0, y menos 2y fica menos y, e 1 menos 1 dá 0, portanto, y é igual a 0. Se o y é 0, dessa equação aqui, ó, o y zerou, a gente tem que x é igual a 1. Então, temos aí as coordenadas do ponto R determinadas. As coordenadas do ponto R serão 1 para o x, aí 0 para o y e 0 para o z, que a gente adotou aí. Então, a gente já determinou aí quem é o ponto que satisfaz a reta. Agora, a gente precisa do vetor. Para determinar esse vetor, a gente vai utilizar os vetores normais dos planos, tá? Da equação geral de cada plano, a gente pode tirar a informação do vetor normal. O vetor normal do plano alfa, as suas coordenadas são os coeficientes que multiplicam cada variável. Então, para o x a coordenada é 1, para o y a coordenada é 1 e para o z a coordenada é 1. Esse é o vetor normal do plano alfa. O vetor normal do plano beta vai ter coordenadas 1 para o x, aí vai ter 2 para o y e temos aí 2 para o z. Fazendo a representação aqui no desenho, teremos aqui o vetor normal do plano alfa, tá? Formando aqui 90 graus, tá? Com o plano alfa. O plano alfa tá aqui. E temos aí o vetor
normal de beta. Normal de beta, formando aí o ângulo de 90 graus, tá? Com o plano aí beta. E se a gente pegar esses dois vetores e fazer o produto vetorial, ou seja, alfa vetorial com beta, a gente tem um vetor aqui exatamente na direção da reta intersecção. Esse vetor aqui seria normal de alfa vetorial com a normal de beta. Se eu fizer normal de beta vetorial com normal de alfa, a gente tem um vetor que dá o outro sentido aí da reta. Mas poderíamos usar ele também porque é a mesma direção. Então, esse vetor aqui, produto vetorial, vai ser o vetor diretor da minha reta intersecção. Então, aplicando aí o produto vetorial normal de alfa vetorial com a normal de beta. Aí a gente vai calcular aí o determinante entre aí a base e JK, que dão as direções aí x, y e z. Aí vamos ter normal de alfa, que é 1, 1 e 1. E vamos ter normal de beta, que é 1, 2 e 2. Então, vamos ter que normal de alfa vetorial com a normal de beta vai ficar igual. Então, utilizando a regra de Laplace, a gente vai pegar aí na direção I, né? Elimina a coluna, elimina a linha, calcula o determinante do que sobrou. 1 vezes 2 mais 2, menos vezes 1 menos 1, vezes 2 menos 2. 2 menos 2, multiplica aí o determinante 0. Aí vamos ter menos, aí pega aí a direção J, elimina a coluna, elimina a linha e calcula o determinante que sobrou. Mais 1 vezes 2, 2. Aí menos vezes 1, menos 1. Vezes 1, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Aí vamos ter aí para a direção K mais K, tá? Aí a gente tem aí, elimina a coluna, elimina a linha. Vamos ter aqui mais 1 vezes 2, 2. Menos vezes 1, menos 1. Vezes 1, menos 1. Então, fica 2 menos 1, que dá 1. Então, temos aí que o vetor normal de alfa vetorial com normal de beta tem coordenadas 0 para o x, né? Esse termo aqui zerou. Esse aqui, o j, dá menos 1 e em k dá mais 1. Então, temos aí o vetor diretor e o ponto. Então, a gente pode escrever a equação da reta R como sendo um ponto qualquer x, é x, y e z, igual um ponto conhecido R. O ponto conhecido tem coordenadas 1, 0 e 0, mais um parâmetro t, que multiplica o vetor diretor, que é 0, menos 1 e 1, sendo que esse t pertence aos reais. Essa é a equação vetorial da reta, mas ele não pede a vetorial, ele está falando ali equações paramétricas. Então, vamos aí às equações paramétricas. As equações paramétricas, eu escrevi uma equação para cada parâmetro. Então, ó, equação para o x. X igual a desse lado 1. Aí temos aqui mais t que multiplica 0. Aí temos para y. Y igual aqui 0 mais t que multiplica menos 1. Então, fica menos t. E temos que z é igual a 0 mais t que multiplica 1, ou seja, mais t, sendo que esse t pertence aos reais. Essas são as equações paramétricas. E se eu quisesse escrever aí a equação simétrica, tá? É quando eu elimino o parâmetro t. Então, se a gente isolar o t aqui, a gente tem para a equação de y fica menos y. Para a equação de z, o t fica igual a z. E o x, né, não tem o parâmetro, tá? Então, a gente iguala essas duas. Então, para a equação simétrica, a gente tem aí que fica menos y igual a z e x igual a 1, tá? Essa
é a equação simétrica aí da reta. Se o x tivesse o parâmetro, isolaríamos aqui o t também e colocaríamos aqui na igualdade, tá? Para que ela se torne aí uma equação simétrica. Bom, então resolvemos aí a letra A. Agora, na letra B, ele quer determinar qual é o ângulo entre os planos. Então, ele quer saber aqui, ó, qual seria aí o ângulo θ, tá? Formado aí entre os planos, ou seja, formado entre os dois vetores normais, aí a gente tem qual vai ser o ângulo θ formado entre os planos. Então, a gente tem aí, ó, que o cosseno de θ é igual, tá? Para achar o ângulo aí entre esses dois vetores, vai ser o produto escalar da normal de alfa com a normal de beta, dividido pelo módulo do vetor normal de alfa vezes o módulo do vetor normal de beta, tá? Então, a gente vai ter aí o vetor normal de alfa, que é 1, 1 e 1, escalar com a normal de beta, que é 1, 2 e 2. Aí vamos ter que vai ficar dividido pelo módulo da normal de alfa, ou seja, a raiz quadrada das componentes ao quadrado. 1 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado. Vezes o módulo da normal de beta. Raiz quadrada das componentes ao quadrado. 1 quadrado mais 2 quadrado mais 2 ao quadrado. Então, vamos ter que o cosseno θ vai ser igual, fazendo o produto escalar, 1 vezes 1, 1. Aí mais 1 vezes 2, mais 2. Aí 1 vezes 2, mais 2. Aí temos aí, dividido aqui, raiz quadrada, 1 mais 1 mais 1, raiz quadrada de 3. E aqui, 4 com 4, 8, com mais 1, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, aqui a gente vai ter 2 com 2, 4, com mais 1, 5. 5 dividido por 3, raiz de 3. Esse é o valor do cosseno θ. Como eu quero achar o θ, θ vai ser igual, passa para o outro lado, o arquicosseno de 5 sobre 3, raiz de 3. Então, podemos usar a calculadora aí para encontrar esse ângulo. A gente tem 5 dividido por 3 raiz de 3. Aí a gente faz aqui shift, cosseno a menos 1, né? Que é o inverso aí da função cosseno. Cosseno a menos 1 da resposta. Temos aí um valor de um ângulo de 15, arredondando aqui, 0,8 graus. Esse é o ângulo formado entre esses dois planos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!